professor Nicolas e essa é a aula de Física do módulo 1 sobre método científico. As palavras-chave são investigação, experimentação e problematização. Então, como funciona esse método científico? Vamos colocar aqui numa situação do nosso cotidiano. Né? Vamos supor que você chega em casa, do trabalho, da faculdade, né? E você quer descansar um pouco. Então você vai ligar a televisão para assistir um programa, uma série, né, que seja do seu gosto. E aí você se depara com um problema. Você tenta ligar a TV e ela não liga. Então aí, como resolver um problema? Você instintivamente toma um determinado rumo, uma trajetória aí mental para resolver esse problema. Você instintivamente levanta hipóteses que possam responder a uma pergunta que envolve o seu problema, né? Por que a TV não liga, por exemplo? Né? Então, algumas hipóteses bem claras que geralmente essas são as mais diretas. Primeira hipótese, a TV não está ligada à tomada. Então, o que você faz? Você testa essa hipótese. Você vai lá na tomada, checa se o fio está conectado. Nessa situação, você percebe que o fio está sim conectado à tomada. Então, essa primeira hipótese foi refutada. Segunda hipótese, está faltando energia elétrica. Como que você testa essa hipótese? Da maneira mais fácil que a gente conhece. Você vai no interruptor da luz, do cômodo, e desliga, liga. Você fazendo isso percebe que a luz desliga e liga como deveria. Então a segunda hipótese também está refutada. Então olha só, apesar de você não ter resolvido o problema, não ter chegado no centro da sua problemática, você aplicou aí o método científico numa situação do seu cotidiano. Né? Vamos analisar aí esse nome, método científico? Método é literalmente um caminho, né? É um caminho, uma trajetória, né, que você toma com um determinado objetivo, né? Uma sequência de passos com um objetivo definido. E aí o científico, ele já vem da ciência, né? Que aí significa aí conhecimento, conhecer, saber lá do latim, beleza? Então, pela natureza da palavra ciência, você já percebe que ela tem aí no cerne dela esse objetivo, essa busca de conhecer, de obter respostas e também interpretações aí para tudo que ocorre na natureza, né? Chamamos isso de fenômenos, né? Os fenômenos da natureza. E qual que é o critério que a ciência usa? O critério lógico, né? Bem definido, com passos definidos, né? E um objetivo bem claro. O método científico. E esse método científico ele tem aí duas características principais, né? Que ele faz uso aí o tempo todo. Ele começa com a observação e tem o seu desenvolvimento aí, né, dado e às vezes até a conclusão, né, chega-se na conclusão através de experimentação. O método científico ele percorreu um caminho aí longo até chegar nisso que a gente conhece hoje, né? Ele começa lá no século XII e então chega em Francis Bacon. Né? Ele era um frade franciscano, né? Alguém aí associado à igreja e tal, um cientista e estudioso inglês, e ele não gostava muito de aceitar as coisas, as ideias que eram publicadas na época, como por exemplo as ideias de Aristóteles, sem nenhuma prova, né? sem nenhum método que comprovasse aí, experimentalmente, né? O significado aí dessas ideias. Então aí ele foi o primeiro a defender aí o uso da experimentação, né, como fonte de conhecimento, né, provar aí as leis da natureza, né, ou apenas os fenômenos que ele conseguiu observar. Né? Alguns anos depois,
Francis Bacon continuou esse trabalho. O Francis Bacon aí foi um filósofo, um político de sua época que tomou aí várias posições altas aí na política, né? Teve muitas contribuições nessa área, né? E na área da filosofia, né? Ele também era uma pessoa que estava inclinado aí à investigação científica, né? Inclusive, ele afirmava aí que somente a investigação científica pode garantir o desenvolvimento do homem e o domínio do mesmo sobre a natureza. O que isso quer dizer? O homem ele vai compreender a natureza e instrumentalizá-la, né? Ele vai fazer uso aí dessa natureza de uma forma que ele manipule ao seu favor. Ele fez uma publicação chamada Novum Organum Scientiarum, em 1691. Nessa publicação aí constava uma nova organização aí do método científico, né, a partir do que ele chamou de raciocínio indutivo, que consiste no quê? Em compreender as particularidades para então compreender o aspecto geral de um dado fenômeno. As ideias dele também foram aí fortemente influenciadas por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. O Francis Bacon ele também criou aí essa base que posteriormente seria utilizada por René Descartes. Tá? Ele foi um filósofo, físico, matemático francês, também conhecido aí como Renatus Cartesius, né? Você vê aí na matemática, né? Plano cartesiano e tal, e algumas outras contribuições aí de René Descartes. Ele fez uma publicação, né, com o nome de Discurso do Método. Nessa publicação, continha aí os fundamentos do método científico moderno, né? Uma coisa assim, mais arraigada na lógica, né? Em experimentação, na matemática, né? Por quê? Esse cara e vários outros, né? Francis Bacon e vários outros filósofos fazem parte dos racionalistas, que é esse pessoal aí que preza aí pela organização lógica, pelo uso da razão, né? O pensamento aí para interpretar e ter aí compreender, né? O funcionamento aí das leis da natureza. Então, Descartes, inclusive, ele não confiava nos sentidos, né, para chegar a conclusões. Ele falava que os sentidos aí, eles podem ser enganados, né, eles podem ser aí, divergidos do que é a real verdade, né? Então eles deveriam ser questionados sempre. E para ele, como nós já falamos aqui, né, o pensamento ele assume aí a frente do método científico, né? A gente tem uma frase muito famosa, né? Penso, logo existo, né? A ideia dessa frase é que o pensamento é a única coisa que não se pode duvidar, porque é ele, de acordo com Descartes, é o pensamento que traz aí essa certeza, que traz o real conhecimento da verdade. Então, se ele pensa, logo é certeza de que ele existe. Descartes também consolidou aí essa parte que nós chamamos de determinismo mecanicista. Como nós já falamos, isso aí é essa explicação lógica, matemática, sistemática, racional dos fenômenos aí da natureza. E ele também partilhava daquela visão indutiva, né, de Francis Bacon, que para compreender o todo, basta compreender as suas partes, né? Isso também foi chamado de determinismo. Isso também foi chamado de determinismo. Isso também foi chamado de determinismo cartesiano, beleza? E foi predominante até o início do século XX. Então ele durou aí bastante tempo, né?
eventualmente, Auguste Comte, né, um filósofo francês, ele é considerado aí o pai da sociologia, né, por ter aí iniciado aquela divisão das ciências, né, considerado aí a parte social, ciências humanas, né, como ciências propriamente ditas. E ele também foi responsável aí por difundir essa corrente filosófica chamada de positivismo, que é muito similar, né, ele também é um racionalista, que ele vai trazer aí a organização, a sistematização do conhecimento, né, para se atingir um determinado objetivo, né? Com isso, ele potencializou bastante o método científico, né? E ele realizou uma publicação aí, né, que ele determina aí uma evolução do pensamento humano, né, do conhecimento humano, de uma forma que ele passa pelo estado teológico, né, que busca aí a origem das coisas, né, mais relacionado a crenças, né, aquele inicialmente lá um conhecimento assim aceito, né, pela maioria, e depois é o metafísico, que já é um pouco do teológico, né, e um pouco já com o empirismo, né, essa parte mais experimental e tal, e eventualmente chega no estado positivo, que a causa das coisas ela já toma um segundo plano, dando a frente aí para o entendimento, né, a busca da compreensão sobre as leis efetivas da natureza. Tá? Então, o pessoal aí está preocupado mais com compreender aí as leis da natureza do que necessariamente as causas dela, né? E como a gente já falou, ele chegou aí nessa divisão dos fenômenos aí, né? Astronomia, física, química, filosofia e a parte social aí, né? Que eventualmente viria a compor as ciências humanas, né? Alguns tempos depois. Ele considera também a matemática como a ciência zero, já que todas as outras ciências são dependentes da matemática, né? Como dependentes de um procedimento lógico, né? E de uma possibilidade de observação, de testes. Okay? Agora que nós compreendemos um pouco sobre a origem do método científico, vamos ver agora as partes que compõem esse método científico. Como o exemplo da televisão, você chegou na sua casa, né, e pela primeira ação que você tomou de ligar a televisão, você fez uma observação em relação a esse problema. Né? Você observou que a TV não ligava. O segundo passo, né, a segunda parte, você fez instintivamente. O que você fez? Você criou hipóteses, né? Você problematizou a sua situação. Como podemos solucionar esse problema? Né? Depois disso, você levantou as hipóteses. A hipótese 1, hipótese 2, isso pode ter acontecido, aquilo pode ter acontecido. E depois de formular as hipóteses, você partiu para a experimentação. Você então tomou ações para tentar provar se as suas hipóteses respondiam à sua pergunta, né, à sua problematização, ou não. Beleza? Mas por final, depois desses passos, depois da experimentação, você tem aí um grupo de dados, né? Você tem um banco de dados aí da sua investigação que devem ser analisados para que se tire uma dada conclusão sobre a sua investigação. E você tem duas situações. Caso a sua hipótese seja verdade, essa investigação ela pode chegar a uma dada publicação, por exemplo, né? Se é tratada aí como um experimento científico, né? Algo mais relacionado com um trabalho científico. E ela pode então ser publicada como uma teoria, beleza? Se caso ela não for verdade, você tem que passar por uma reformulação das hipóteses, pensar em hipóteses diferentes que poderiam aí responder a sua pergunta, beleza? Um exemplo disso aí é Charles Darwin e o evolucionismo, né? Charles Darwin, em um dado momento da sua vida, foi às Ilhas Galápagos,
do Equador, né, e percebeu que tinha várias espécies de um pássaro chamado tentilhão, né? Esses vários tipos desse pássaro fez ele tomar uma indagação, né? O que levou essa mesma espécie, né, de pássaro, esse mesmo tipo, ter grandes variações vivendo aí em vários habitats bem específicos da ilha. Então, primeiramente, ele chegou, fez uma observação e ele então fez uma problematização com essa pergunta norteadora, beleza? Depois disso, ele faz algumas hipóteses, né? Tipo, uma mesma espécie que poderia ter originado todas essas variações de acordo com o local que ela passava a habitar, né? E depois de fazer essas hipóteses, né, ele então passa para a experimentação. A experimentação ela pode acontecer de várias formas, né? Ela pode ser feita só pela observação ou pela análise aí da lógica interna do fenômeno, né? A matemática, por exemplo, ela permite aí essa experimentação sem ter que ativamente colocar a mão na massa, né? A experimentação pode ser feita apenas pela observação aí do fenômeno, beleza? Depois de muito estudo, né, de muitos anos aí de estudo e avaliando, né, esses dados que o Darwin, né, pegou da sua experimentação, né, ele eventualmente chegou aí ao estudo dele, que seria o evolucionismo, tá? Uma coisa muito interessante é o raciocínio dedutivo, né? Que é uma relação condicional aí de causa e consequência, né? Tipo, se isso acontece, então temos essa consequência, né? Esse tipo de raciocínio, essa ideia traz aí um significado, uma intenção, vamos colocar assim, do uso do método científico, de forma que a utilização dele não traz para nós aí uma coisa uma verdade absoluta. O método científico não traz para a gente uma verdade absoluta, mas sim um conhecimento sólido que pode aí estar sendo retestado, né, modificado de acordo com novas formulações, com novas descobertas, né? Você tem aí Newton com a gravitação universal, né, e eventualmente você chega com Einstein, né, com novas ideias, novas descobertas, né, batendo de frente aí com algumas considerações feitas anteriormente, beleza? Muito obrigado, tá? Continue estudando e até a próxima.